Nos mares agitados do Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial, o capitão da Marinha dos Estados Unidos, Daniel Gallery, já havia conquistado reputação ao desbaratar operações de submarinos alemães, conhecidas como U-Boats, em diversas frentes. Mas no verão de 1944, ele se preparava para a jogada mais ousada de sua carreira, uma operação que nenhum marinheiro americano havia tentado em mais de um século e da qual ele sobreviveria para contar a história. O alvo dessa vez era o U-505, que emergiu à superfície após sofrer ataques devastadores com cargas de profundidade, a água escorrendo por seu casco danificado e fumaça se erguendo de sua estrutura ferida. Apesar do estado crítico, o submarino logo se viu sob uma chuva incessante de tiros disparados por destroyers americanos e aeronaves sobrevoando a região. Desesperada, a tripulação alemã tentou escapar, saltando no Atlântico, enquanto o fogo inimigo caía ao redor. Para os americanos, o objetivo era claro. Um grupo de marinheiros especialmente selecionados se preparava para enfrentar gases tóxicos, inundação crescente e o perigo iminente de cargas de alto afundamento e armadilhas escondidas. Eles estavam prestes a entrar onde nenhum americano jamais havia ido, no coração de um submarino inimigo. O U-505, em dezembro de 1943, encontrava-se sem liderança, com a moral de sua tripulação em frangalhos e a sorte aparentemente esgotada. Entre os centenas de submarinos da Kriegsmarine, o U-505 era famoso por atrair desastres. No entanto, nem sempre foi assim. Em sua primeira patrulha, um ano antes, o submarino do tipo 9C havia afundado um cargueiro britânico de 7.200 toneladas, um início promissor que anunciava um futuro vitorioso. Mas o otimismo inicial deu lugar a sucessivos fracassos, torpedos que não atingiam os alvos, ataques devastadores com cargas de profundidade e encontros traumáticos com aviões de guerra e navios aliados. Cada missão se tornava mais perigosa que a anterior. Repetidas vezes, o U-505 retornava ao porto danificado, passando por longos reparos que o mantinham fora de operação por meses. O ponto mais baixo ocorreu em outubro de 1943, quando navios aliados atacaram o submarino próximo ao Caribe. Em meio ao caos, com explosões sacudindo o casco e a moral da tripulação completamente destruída, o capitão Peter Zschech, comandante da embarcação, tomou a trágica decisão de tirar a própria vida no meio do ataque. Parecia então que o U-505 estava amaldiçoado, mas o alto comando pretendia mudar esse destino. Após o incidente, o Oberleutnant Harald Lange, de 40 anos, assumiu o comando do submarino. Esperava-se que a experiência e a postura calma de Lange ajudassem a estabilizar a tripulação traumatizada. Lange só realizaria sua primeira patrulha significativa 3 meses depois, em 16 de março de 1944, quando o U-505 partiu para caçar navios aliados na costa oeste da África. Por dias intermináveis, o submarino patrulhou as águas do Senegal, passou pela costa da Serra Leoa e entrou no Golfo da Guiné em busca de embarcações inimigas. Determinado a cumprir sua missão com precisão militar, o capitão Lange conhecia bem a estratégia dos U-Boats. Sabia que submarinos como o U-505 se destacavam na superfície, onde podiam superar a velocidade da maioria dos comboios, navegando a mais de 20 nós. Durante o dia, permaneciam escondidos, aguardando a cobertura da noite para emergir e reposicionar-se estrategicamente. A maioria dos comandantes optava por manobras seguras, mantendo distância além do horizonte para perseguir seus alvos sem serem detectados. Contudo, os capitães mais audaciosos, dispostos a arriscar tudo, infiltravam-se diretamente na formação dos comboios inimigos. Uma vez entre os navios, com torpedos prontos na proa e na popa, atacavam de dentro,
espalhando caos em todas as direções. Uma tática ousada que Lange estava disposto a adotar. Apesar das semanas no mar, o submarino não encontrou uma única embarcação. Um dos tripulantes comentou: "A maldição ainda está conosco." O que os alemães não sabiam é que naquela ocasião, a aparente má sorte tinha pouco a ver com azar. A inteligência naval aliada interceptara comunicações do U-505 e redirecionara todos os navios, garantindo que o submarino retornasse vazio ao porto. No final de maio, Lange decidiu retornar a Lorient, uma base de U-boats na costa oeste da França. O combustível estava baixo e a frustração da tripulação aumentava com cada dia sem resultados. Mas o destino já estava traçado. Os aliados monitoravam cada movimento do submarino, e essa informação crucial chegou às mãos do capitão Daniel Gallery. O U-505 estava prestes a entrar diretamente nas garras do Grupo Tarefa 22.3 da Marinha dos Estados Unidos. A missão do grupo começou em 15 de maio de 1944, partindo de Norfolk, Virgínia. Liderado pelo porta-aviões de escolta USS Guadalcanal, o grupo incluía 5 destroyers: USS Chatelain, USS Pillsbury, USS Pope, USS Flaherty e USS Jenks, com ordens de vasculhar o Atlântico em busca de submarinos inimigos. Gallery, natural de Chicago e ex-aviador, comandava a força com determinação. Conduzir um porta-aviões Jeep no Atlântico Sul não era considerado uma missão prestigiosa. Muitas vezes, essas embarcações menores eram vistas como inferiores aos grandes porta-aviões da frota, consideradas de segunda classe. Gallery estava ciente do desafio, mas também sabia que poderia ser sua única oportunidade de liderar um grupo em combate real. Aos 42 anos, estava determinado a transformar essa missão em sucesso. Com informações de comunicações alemãs interceptadas, mesmo sem detalhes precisos sobre as posições dos U-boats, Gallery podia concentrar sua força em áreas-chave, equipado com a tecnologia de ponta da época, como o HAFDF, um sistema de direção que triangulava transmissões de rádio inimigas, e apoiado por inteligência de código. O Grupo Tarefa 22.3 patrulhava estrategicamente, pronto para interceptar qualquer sinal de submarino. No início de junho, a sorte começou a sorrir para o capitão Gallery. Enquanto o USS Guadalcanal e seus destroyers de escolta retornavam a Casablanca para reabastecimento, um avião de reconhecimento foi lançado sobre as águas do Atlântico. O sol africano refletia nas ondas do Rio de Ouro, tornando a superfície cristalina. O piloto do FM-2 Wildcat, atento, avistou uma silhueta submersa movendo-se lentamente. Era o U-505, exausto e danificado após uma patrulha infrutífera. Imediatamente, o piloto comunicou as coordenadas ao Grupo Tarefa, mantendo contato visual constante com o submarino. Gallery não perdeu tempo. Com a adrenalina pulsando, ordenou que os destroyers se aproximassem rapidamente. À medida que a formação avançava, o casco metálico do U-505 cintilava sob o sol, revelando o perigo iminente. Compreendendo a ameaça, o Oberleutnant Harald Lang ordenou um ataque imediato. Um torpedo foi disparado, cortando a água em direção ao USS Guadalcanal. Os destroyers manobraram freneticamente, evitando o impacto por pouco, enquanto o torpedo passou abaixo do USS Chatelain. A resistência alemã mostrava que não desistiriam facilmente. Aproveitando a oportunidade, o Chatelain avançou agressivamente em direção ao U-505, mas as cargas de profundidade convencionais não podiam ser usadas de tão perto, pois não teriam tempo de afundar e explodir no ponto correto. Em resposta, a tripulação do Chatelain disparou uma série de morteiros Mark IV Hedgehog, pequenos explosivos de contato projetados para incapacitar o submarino sem destruí-lo. Exatamente o que a missão exigia. Acima, o Wildcat sobrevoava, mantendo vigilância sobre a posição do inimigo.
marcando o submarino na água com precisão. Guiados pelo apoio aéreo, os americanos lançaram uma sequência de cargas de profundidade que causaram explosões submersas, criando nuvens de bolhas e detritos, confundindo os alemães por instantes. Logo, manchas escuras começaram a se espalhar na superfície, sinalizando que os impactos haviam atingido o alvo. Pelo rádio, os pilotos confirmaram. Acertaram em cheio o francês. Dentro do U-505, os alemães viam sua embarcação sofrer violentamente. Tentativas desesperadas de manobrar ou contra-atacar falhavam. Os marinheiros eram arremessados ao chão pelos impactos, e a moral despencava a cada explosão. A situação dentro do submarino era caótica. Salga e água inundavam compartimentos, curtos circuitos apagavam equipamentos essenciais, e o leme travado deixava o U-505 girando sem controle. No setor de máquinas, a tensão era igual. Tripulantes observavam uma fissura serpenteando pelo casco, incapazes de reagir. O submarino, outrora símbolo de poder, agora parecia condenado. Reconhecendo que lutar ou fugir era impossível, Lange tomou a decisão mais difícil de sua carreira: ordenar a superfície e o abandono do U-505, preservando a vida de sua tripulação. Assim que o U-505 emergiu à superfície, os destroyers americanos e as aeronaves começaram a abrir fogo, utilizando metralhadoras de 20 e 40 milímetros contra o convés exposto do submarino. Os alemães, em pânico, iniciaram a evacuação. Um a um, os marinheiros saltavam na água, desviando de balas e estilhaços, enquanto tentavam sobreviver ao ataque. Alguns hesitavam na beira do convés, outros eram atingidos e caíam antes de conseguirem se lançar ao mar. O próprio Lange foi atingido nas pernas, sendo jogado de volta para dentro da escotilha, mas conseguiu arrastar-se para fora, lutando contra a dor e o caos ao redor. A água do Atlântico estava manchada de óleo e repleta de destroços. Sobreviventes agarravam pedaços de madeira ou restos flutuantes, tentando manter-se à tona. Por alguns momentos, parecia que o ataque americano continuaria até eliminar toda a tripulação do U-505. Porém, para surpresa dos alemães, os destroyers começaram a resgatar os marinheiros do mar, puxando 59 homens feridos, ensopados e exaustos a bordo. Sem armas e completamente derrotados, os alemães tornaram-se prisioneiros de guerra. Enquanto isso, o submarino permanecia flutuando. Apressados em abandonar a embarcação, os alemães não haviam ativado as cargas de alto afundamento, deixando um caminho claro para que os americanos assumissem o controle. O capitão Gallery sabia que aquela era a chance de sua vida. Ele olhou para seus homens e declarou: "Quero capturar esse bastardo se for possível." Sua operação meticulosamente planejada começou a se desenrolar. O USS Pillsbury foi designado para enviar a equipe de embarque. Desde o início das operações de caça aos U-boats, os marinheiros haviam estudado minuciosamente os planos de submarinos alemães fornecidos pela inteligência, memorizando cada válvula, escotilha e mecanismo essencial para manter o submarino capturado flutuando. O tenente Albert L. David liderava a equipe, guiando os marinheiros equipados com trajes de combate enquanto se posicionavam a bordo do Pillsbury. Eles conheciam os riscos. Cargas de alto afundamento poderiam afundar o submarino a qualquer momento e armadilhas poderiam estar escondidas em cada compartimento. No entanto, o prêmio era inestimável. Dentro do U-505 estavam tesouros que poderiam mudar o curso da guerra, livros de códigos, cartas de navegação e, mais valiosa de todas, a máquina Enigma. O pequeno bote de embarque avançou nas ondas revoltas, enfrentando o movimento instável do submarino. À medida que se aproximavam, podiam ver a torre de comando e o convés dianteiro, inclinados perigosamente, enquanto o vapor escapava do interior danificado. O U-505 se movia de forma errática, ameaçando virar o bote,
mas os marinheiros seguraram-se firmemente, preparando-se para o momento decisivo de entrar no submarino inimigo. O tenente Albert L. David foi o primeiro a subir na torre de comando do U-505, os pés firmemente posicionados no convés escorregadio e coberto de óleo, evitando deslizar-se, enquanto os outros marinheiros o seguiam com cuidado. Entrando no submarino, encontraram um cenário de destruição e caos, deixado pelos próprios alemães. O dano causado pelas cargas de profundidade do Task Group 22.3 era severo. Água inundava compartimentos, instrumentos essenciais estavam danificados e sistemas elétricos falhavam constantemente. A equipe americana rapidamente percebeu que o submarino estava tomando água em ritmo alarmante. Durante a fuga, os alemães haviam aberto válvulas críticas e o U-505 começava a afundar lentamente. Cada segundo era precioso. Se os marinheiros não conseguissem conter a entrada de água, o submarino, junto com os códigos e a tão valiosa máquina Enigma, seria perdido para sempre. Com coragem e precisão, os marinheiros começaram a vedar os filtros de entrada de água, bloqueando as válvulas abertas e reduzindo o fluxo. Mesmo assim, estabilizar completamente o submarino era um desafio enorme. Os motores a diesel ainda estavam funcionando, causando vibrações que ameaçavam a integridade do casco já comprometido. Rapidamente, utilizando o conhecimento adquirido nos treinamentos e os planos detalhados dos submarinos alemães, a equipe desligou os motores das hélices, aliviando a pressão sobre o casco e prevenindo mais danos. Enquanto isso, nos navios americanos próximos, procuravam entre os prisioneiros alguém capaz de ajudar a estabilizar a embarcação. Rapidamente, encontraram um marinheiro polonês entre os alemães capturados, que foi convencido a cooperar com a equipe de embarque, provavelmente em troca de melhores condições ou recompensas. Com o submarino finalmente estabilizado, os marinheiros voltaram sua atenção para o tesouro de inteligência escondido a bordo, movendo-se com cuidado, conscientes de possíveis armadilhas deixadas pelos alemães. Eles exploraram os compartimentos internos e localizaram seu objetivo principal: a máquina Enigma, intacta e funcionando. Junto dela, encontraram livros de códigos, cartas de navegação e outros documentos cruciais, preparando-os para serem transferidos aos navios aliados. Cada item representava informações que poderiam mudar o rumo da guerra no Atlântico, dando às forças aliadas uma vantagem estratégica sem precedentes. Ao emergirem do submarino com o tesouro, a equipe de embarque do Task Group 22.3 tornou-se a primeira na história da Marinha dos Estados Unidos a entrar em um submarino inimigo ativo e capturá-lo com sucesso. O U-505, agora sob controle americano, ainda apresentava risco de afundar, mas a determinação e o treinamento da equipe garantiram que a operação permanecesse viável. A ousadia do capitão Gallery estava prestes a se transformar em uma das ações mais extraordinárias da história naval americana. Com o U-505 estabilizado e o tesouro de inteligência a bordo, a próxima missão do Task Group 22.3 era igualmente perigosa: rebocar o submarino alemão danificado até uma base segura. O objetivo era Bermuda, uma distância de cerca de 1.700 milhas náuticas, escolhida não apenas por sua segurança, mas também por permitir que a operação permanecesse secreta, longe do alcance de qualquer reconhecimento alemão. O USS Pillsbury foi designado para a primeira tentativa de reboque. A tripulação amarrou uma linha resistente ao submarino e iniciou a lenta jornada pelo Atlântico. No entanto, logo surgiram complicações. O leme danificado do U-505 fazia com que a embarcação se desviasse constantemente, arrastando o Pillsbury fora de curso. Em várias ocasiões, os dois cascos colidiram, criando rachaduras sob a linha d'água do destroyer e aumentando o risco de afundamento. Percebendo que Pillsbury não seria capaz de completar a missão com segurança,
o capitão Gallery tomou uma decisão ousada: transferir o reboque para o USS Guadalcanal, o porta-aviões de escolta maior e mais equipado. Essa decisão era não convencional. Porta-aviões não eram projetados para rebocar submarinos, mas o tamanho, a potência e os sistemas avançados do Guadalcanal tornavam-no o candidato ideal. Uma segunda linha de reboque foi estabelecida entre o porta-aviões e o U-505, e a operação de transporte começou. A equipe de embarque continuou trabalhando arduamente, estabilizando o submarino, reparando as hélices livres que giravam na água e utilizando os motores elétricos para recarregar parcialmente as baterias. Restaurar a energia elétrica era crucial. Permitia que os sistemas do U-505 permanecessem parcialmente operacionais, dando aos americanos algum controle sobre a embarcação durante a travessia. Ao mesmo tempo, os 59 sobreviventes da tripulação alemã, incluindo o capitão Lange, foram mantidos sob vigilância segura a bordo do Guadalcanal. Lange, ferido, foi levado para a enfermaria do porta-aviões, inconsciente do que havia acontecido, enquanto Gallery decidiu visitá-lo pessoalmente para confirmar a captura. Ao se apresentar, Gallery disse de forma direta: "Temos seu U-boat sob reboque." Lange piscou, surpreso e descrente, inicialmente desafiando a afirmação. Para convencê-lo, Gallery mostrou fotografias da família do capitão, que estavam a bordo do submarino, e finalmente a realidade se tornou clara para Lange. Em perfeito inglês, ele suspirou: "Serei punido por isso." A captura do U-505 e de sua tripulação prosseguia com sucesso, mas a Marinha Americana ainda precisava proteger o submarino e o valioso material de inteligência durante toda a travessia até Bermuda. Enquanto o USS Guadalcanal rebocava o U-505 através do Atlântico, a travessia se revelou extremamente desafiadora. O submarino, embora estabilizado, ainda apresentava problemas estruturais e continuava parcialmente inundado. Cada onda mais forte causava balanços violentos, ameaçando danificar ainda mais o casco já fragilizado. A equipe de embarque não tinha descanso. Precisavam constantemente monitorar válvulas, reforçar suportes e ajustar as hélices que giravam livremente, garantindo que o submarino não virasse ou afundasse. O tempo estava contra eles. Correntes imprevisíveis e tempestades tropicais poderiam surgir a qualquer momento, e qualquer erro significaria a perda de um dos maiores prêmios da guerra. A tensão entre os marinheiros aumentava a cada hora, pois sabiam que estavam transportando não apenas uma embarcação inimiga, mas informações que poderiam alterar o curso da guerra no Atlântico. Cada passo errado poderia ser desastroso. Enquanto isso, o capitão Lange, embora ferido, mantinha-se sob vigilância, e os oficiais americanos aproveitavam suas habilidades para obter informações estratégicas adicionais sobre o funcionamento do submarino. A equipe de embarque, liderada pelo tenente David, continuava inspecionando cada compartimento, assegurando que as válvulas de emergência não fossem acionadas inadvertidamente e que o U-505 permanecesse flutuando. Era uma operação sem precedentes, exigindo precisão, coragem e disciplina absoluta. Durante a noite, ondas maiores começaram a bater contra os cascos, forçando o Guadalcanal a reduzir a velocidade para evitar colisões mais sérias. O U-505 rangia sob a pressão, cada impacto lembrando os marinheiros da fragilidade do submarino. Pequenos ajustes nas linhas de reboque eram realizados constantemente, e os marinheiros precisavam entrar e sair do submarino mesmo sob condições perigosas, verificando bombas de porão e estabilizadores. Apesar de todas as dificuldades, a determinação de Gallery e de sua equipe não diminuía. Ele sabia que a chegada segura do U-505 à Bermuda garantiria um triunfo histórico para a Marinha dos Estados Unidos. Cada homem a bordo entendia a importância da missão. Não era apenas uma vitória tática,
mas um passo decisivo na guerra de inteligência contra a Kriegsmarine. As horas se transformaram em dias de vigilância constante. Os marinheiros enfrentavam cansaço extremo, ventos fortes e a tensão constante de que qualquer falha poderia ser fatal. Ainda assim, o U-505 permanecia à tona, um testemunho da coragem e habilidade da equipe americana. O progresso era lento, mas cada milha conquistada aproximava-os de Bermuda e da segurança de seus aliados, enquanto a perspectiva de capturar intacta a máquina Enigma mantinha todos alertas e motivados. À medida que o USS Guadalcanal avançava lentamente pelo Atlântico, o U-505 continuava vulnerável a cada onda e corrente que atravessava o oceano. O submarino, embora parcialmente estabilizado, mostrava sinais de desgaste extremo. Rachaduras no casco e compartimentos inundados exigiam atenção constante. A equipe de embarque, liderada pelo tenente Albert L. David, trabalhava sem descanso, reforçando suportes, fechando válvulas críticas e verificando os sistemas elétricos que permitiam algum controle sobre a embarcação. Cada minuto era vital, e cada erro poderia significar a perda de semanas de trabalho e de informações cruciais. O capitão Lange, ainda ferido, observava o progresso com uma mistura de descrença e resignação. Ele sabia que qualquer tentativa de recuperar o submarino por conta própria seria impossível, e a única esperança de sobreviver a esta situação era confiar nos americanos. Enquanto isso, o Guadalcanal ajustava continuamente sua velocidade e rota para reduzir o risco de colisões, já que o U-505 se comportava de forma imprevisível devido aos danos. Tempestades começaram a se formar no horizonte. Nuvens escuras cobriam o céu e ventos fortes agitavam o mar, testando a paciência e a resistência da equipe. Ondas gigantescas lançavam o submarino de um lado para outro, e os marinheiros a bordo do Guadalcanal precisavam ajustar a tensão das linhas de reboque constantemente. Era uma batalha contra a natureza, além da já complexa operação de manutenção do submarino. Dentro do U-505, a água continuava a subir lentamente em alguns compartimentos, obrigando a equipe a trabalhar em condições perigosas e escorregadias para impedir que a embarcação afundasse. Cada segundo exigia coordenação precisa entre os marinheiros americanos e os prisioneiros alemães, que, sob vigilância, foram instruídos a ajudar nos reparos. A colaboração tensa, mas necessária, manteve o submarino flutuando, apesar do estado crítico em que se encontrava. A pressão psicológica também era intensa. Cada explosão distante de cargas de profundidade ou o menor rangido do casco lembrava a todos do risco iminente. Ainda assim, a determinação de Gallery e de sua equipe não diminuiu. A cada milha percorrida, a esperança de sucesso crescia, mas também aumentava o respeito pelo desafio que haviam assumido. Eles sabiam que estavam prestes a realizar algo que não acontecia há mais de um século: capturar um submarino inimigo inteiro e transportá-lo com segurança até uma base aliada. Finalmente, ao aproximarem-se das águas de Bermuda, o cansaço, o medo e o esforço extremo deram lugar a uma mistura de alívio e vigilância. O U-505, embora ainda fragilizado, havia sobrevivido a meses de patrulha fracassada, combates intensos e agora a travessia mais perigosa de sua história. A equipe sabia que os últimos quilômetros seriam críticos, mas também que estavam prestes a concluir uma das operações mais ousadas da história naval americana. Finalmente, após dias de travessia tensa e arriscada, o Task Group 22.3 aproximou-se das águas seguras de Bermuda. O U-505, ainda parcialmente inundado e com seu casco danificado, flutuava milagrosamente, graças à precisão e à coragem da equipe de embarque americana. Cada marinheiro a bordo do Guadalcanal, Pillsbury e das demais escoltas estava exausto, mas consciente de que haviam alcançado um feito histórico. O silêncio tenso e a vigilância constante
deram lugar a uma mistura de alívio e triunfo. Ao chegar à base americana, os 59 prisioneiros alemães, incluindo o capitão Lange, foram desembarcados e levados a um campo isolado, cuidadosamente mantido em segredo absoluto. Nenhum detalhe sobre a captura poderia se tornar público. A operação deveria permanecer como se o submarino tivesse sido afundado em combate, conforme acreditavam os alemães. O U-505, entretanto, entrou no porto intacto, exibindo uma bandeira americana imponente, enquanto uma pequena insígnia da marinha alemã ainda permanecia no mastro, lembrando o mundo de sua origem inimiga. A equipe de embarque rapidamente iniciou a inspeção e o levantamento do submarino. Cada compartimento, cada válvula e cada sistema eram examinados, garantindo que não houvesse mais riscos de afundamento. O principal objetivo, porém, era recuperar os tesouros de inteligência, livros de códigos, cartas de navegação e, especialmente, a máquina Enigma, que representava uma vantagem estratégica imensa para os aliados na guerra contra os submarinos alemães. O USS Jenks foi enviado à frente com as máquinas Enigma e 10 sacos de livros e documentos, totalizando mais de 1.110 quilos, garantindo que o material mais sensível chegasse à base sem incidentes. Enquanto isso, os engenheiros e oficiais de inteligência americanos começaram a examinar cada detalhe do U-505, aprendendo sobre os sistemas internos dos submarinos alemães e obtendo informações que seriam vitais para futuras operações. O capitão Gallery, reconhecido agora como o homem por trás de uma operação sem precedentes, visitou o capitão Lange na enfermaria do Guadalcanal. Lange, ainda ferido e perplexo com a situação, foi confrontado com provas de que seu submarino havia sido capturado com sucesso. Gallery mostrou fotografias e documentos recuperados do U-505 e finalmente Lange compreendeu a magnitude do que havia ocorrido. Em inglês perfeito, disse com resignação: "Serei punido por isso." O sucesso da missão tornou-se um marco histórico. O U-505, embora capturado em condições arriscadas, permitiu que os aliados decodificassem comunicações inimigas em tempo real, alterando significativamente a guerra no Atlântico. O feito foi celebrado internamente pela Marinha dos Estados Unidos, embora o segredo fosse mantido estritamente. Cada homem do Task Group 22.3 sabia que havia participado de algo que não acontecia há mais de um século: a captura completa e segura de um submarino inimigo em águas abertas. Com a chegada segura do U-505 à Bermuda, a ousada operação de captura atingiu seu clímax. O submarino, agora totalmente sob controle americano, foi rapidamente estudado por oficiais de inteligência e engenheiros navais, que examinaram cada compartimento, cada válvula e cada sistema, aprendendo detalhes cruciais sobre a tecnologia alemã. A recuperação da máquina Enigma e dos livros de códigos proporcionou aos aliados uma vantagem estratégica incomparável, permitindo decifrar comunicações do inimigo em tempo real e alterar o curso da Batalha do Atlântico. O capitão Daniel V. Gallery tornou-se um nome reconhecido em toda a Marinha dos Estados Unidos. Sua coragem, visão e capacidade de liderança transformaram um risco aparentemente impossível em um triunfo histórico. A ousadia de capturar um submarino inimigo intacto, algo que não acontecia há mais de 100 anos, desde a Guerra de 1812, demonstrou o potencial dos porta-aviões de escolta e das operações coordenadas em alto mar. Cada marinheiro do Task Group 22.3 recebeu reconhecimento por sua participação, e o tenente Albert L. David foi premiado com a Medalha de Honra, a única concedida a um marinheiro da Frota do Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial, ainda que tenha falecido antes de recebê-la. A operação permaneceu um segredo absoluto para o público, garantindo que os alemães acreditassem que o U-505 havia sido afundado. A Marinha Americana chegou a repintar o submarino
e lhe atribuiu um nome temporário, USS Nemo, para manter a ilusão de que estava sob controle aliado, sem levantar suspeitas. Paralelamente, o capitão Lange e os demais prisioneiros alemães foram mantidos em segurança, isolados e tratados de acordo com as normas de prisioneiros de guerra, sem jamais revelar o verdadeiro destino do submarino. O impacto estratégico da captura foi imediato. Os aliados puderam rastrear e decifrar as comunicações da Kriegsmarine, revertendo sistemas de monitoramento alemães contra eles próprios. Isso provocou um golpe devastador à frota de submarinos do almirante Dönitz, mudando significativamente a dinâmica da guerra no Atlântico. O trabalho do Task Group 22.3 foi posteriormente descrito pelo almirante Royal E. Ingersoll, comandante em chefe da frota do Atlântico dos EUA, como uma performance excepcional em operações anti-submarino, demonstrando coragem, execução e conquistas sem precedentes na história naval americana. Galeria, embora reconhecido nacionalmente, sempre atribuiu o sucesso à preparação meticulosa e à dedicação de sua equipe, comentando: "Talvez nossas orações matinais diárias tenham contribuído para isso." A captura do U-505 tornou-se uma referência histórica, um símbolo da ousadia americana e da importância do planejamento, coragem e inteligência, combinados em uma missão impossível. O legado dessa operação permanece, inspirando gerações de marinheiros e estrategistas, enquanto o nome do capitão Gallery ecoa como um exemplo de liderança visionária. Não se esqueça de assistir ao vídeo até o final. Deixe seu like, comente o que achou desta história incrível e inscreva-se para mais relatos históricos épicos.